Então, bom dia a todos. O Centro de Pesquisa dos Distúrbios do Desenvolvimento, em minha pessoa e na pessoa do professor Francisco Assunção, agradecemos a todos os presentes aqui no Instituto de Psicologia e a nossa audiência virtual. Antes provavelmente composta só da minha mãe e do Ettore, e agora a gente está quase aos milhões aí nos quase mais de 37 países nos quais a gente está passando, tá? Então não precisam ficar constrangidos quando vocês vierem ao microfone fazer essas perguntas. Então, em meu nome, eu agradeço imensamente aí a audiência, a atenção e a paciência que vocês vão ter comigo nesses minutinhos. Então fica aqui o meu muito obrigado, o meu thank you, o meu merci, minha graças, meu arigato, e etc, etc, etc. Bom, então, para começar, vou fazer uma apresentação bem sumariada. Eu sou Tiago de Almeida, psicólogo especializado em relacionamentos amorosos e pesquisador aqui do Instituto de Psicologia pelo Departamento de Psicologia Clínica. O meu histórico com a deficiência não data de muito tempo. Quando eu ainda estava na minha graduação, há menos de 10 anos atrás, o que acontece? Eu lidava muito com a questão das barreiras arquitetônicas. E a partir de então, foi o meu primeiro contato com a chamada psicologia do excepcional naquela época, com a educação especial. E a partir de então, comecei a me interessar cada vez mais pela questão da deficiência nas suas diversas formas de apresentação, tá bom? Então, eu imagino que aqui tenham pessoas que são filhas, aliás, amigos, parentes, conhecidos de pessoas autistas, que é o foco do nosso filme de hoje, trabalham com autistas, vocês aqui, né, conhecem, têm filhos, alguma coisa assim, tá? Bom, então eu vou tentar explicar as coisas da forma mais simples, tendo em vista o grande número de pessoas que estão conectadas com a gente. Antes de começar a minha apresentação, eu quero compartilhar com vocês um trecho, um fragmento de uma obra que eu acho assim fantástica e resume na lírica um pouquinho do que eu vou dizer aqui na prosa pra gente. Então olha que lindo. Passamos a vida tentando entender o fantástico mundo dos sentimentos. Buscamos incessantemente encontrar algo que nos é desconhecido. Lutamos para entender qual é a verdadeira essência do nosso ser. Tentamos colocar em palavras a experiência oculta que existe em nós, mas não sabemos como fazê-lo. O único que sabemos é que não podemos ficar com aquilo que vivemos. Necessitamos passar adiante, transmitir para alguém algo de nós mesmos. Essa frase eu fiquei pensando várias vezes essa semana, lembrando que o amor, em uma das suas concepções etimológicas, ele deriva de duas palavrinhas, né? O radical, aí o prefixo a, que significa ausência, falta de, e mors, né? Aliás, mor, que vem de mors, que lembra de morte. Então, nessa concepção etimológica, o amor seria algo que transcende a experiência humana, transcende as nossas limitações. E eu acho que esse fragmento diz isso, né? Que o amor caminha para algo além. Esse mundo afetivo, esse mundo da sexualidade otimiza as potencialidades humanas, quer estejamos falando de pessoas com deficiência ou não. Bom, vamos falar então hoje sobre o autismo. Embora a gente saiba que o autismo consista no mau funcionamento do sistema nervoso central, ele ainda é um distúrbio intrigante, bastante intrigante para a gente. Ele é considerado pelo DSM-4, na sua versão do texto reformulado, ou seja, um manual diagnóstico qual nós, os agentes de saúde, nos pautamos para fazer o diagnóstico, como um transtorno global do desenvolvimento, como um deles, né? E aí o que acontece? Antigamente, ele era visto na antiga versão desse manual estatístico e diagnóstico dos transtornos mentais como um dos transtornos invasivos do desenvolvimento. E ele possui vários graus de apresentação, tá? Uma coisa que os autores vão se referir enquanto a noção de contínuo autístico, ou seja, das variações
mais leves às mais comprometidas e, portanto, mais graves desse transtorno, tá bom? Bom, então o que acontece? As características, como a gente pode ver aí no slide, do autismo, consiste no desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal da interação social e da comunicação, e um ou mais estereótipos de padrões e repertório muito restrito e repetitivo de atividades e interesses, que são anormais em sua intensidade e foco, como, por exemplo, a fixação em datas, animais, números de telefone. Isso a gente percebe no filme que a gente assistiu hoje, e recomendo a todos, para acompanhar melhor a nossa discussão, que assistam posteriormente o filme Loucos de Amor. O original é o Mozart and the Whale, só para não confundir com o Crazy, tá? E aí o que acontece? Uma das outras características que servem de diferenciais para o autismo é essa adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais, algo que a gente pode ver mais em alguns personagens do que em outros aí. E para além dessas características, o que a gente vê? Um comprometimento da comunicação, que pode ser verbal e não verbal, lembrando que a maior parte da nossa comunicação humana é não verbal, tá? Que é acentuado e persistente nessas pessoas acometidas por essa síndrome, tá? Aliás, por esse transtorno. A gente também percebe uma incapacidade de integrar palavras e gestos e compreender o humor ou outros aspectos figurados da fala, tais como ironia, metáforas, palavras de duplo sentido, etc. E a gente percebe também, uma outra característica, é que eles operam em um nível muito concreto de suas relações. No relacionamento interpessoal entre umas pessoas e outras, vocês viram que ao final do filme, o Donald, o pato Donald, ele pega e fala assim, você não me ligou em casa, então volta para casa para que eu te ligue. Parece que ele não consegue compreender a leveza e a sutileza dos aspectos figurados da fala. Então é muito interessante isso. Um outro exemplo que eu trago à tona, o meu orientador falou assim que na experiência que ele teve, na sua larga experiência com o autismo, ele fala assim que uma vez ele falou assim, perguntou para um autista que ele estava cuidando, que era paciente dele, se convinha enterrar os corpos quando esses falecessem. E aí o autista falou que não. Aí ele perguntou assim, mas por quê? Aí ele falou assim, isso é um crime, isso é ocultamento de corpo. Para vocês verem como que as pessoas acometidas por essa síndrome geralmente não conseguem abstrair e realmente estabelecer algumas relações que possam ser úteis para a própria integração social delas. Bom, então o que acontece? Dado a isso, elas tendem também a não se envolver em jogos de imitação ou rotina simples da infância, ou fazem-no fora do contexto de um modo mecânico. Interessantemente, os indivíduos mais jovens, eles podem demonstrar pouco ou nenhum interesse em atividades sociais. O que antigamente, porque o nome autismo foi cunhado na sua concepção primordial, indicando que essas pessoas tinham um nível de interação social muito prejudicado. Então vem aí da palavra grega autós, que significa voltado para si mesmo. Concebia-se essas pessoas como pessoas isoladas, segregadas da comunidade na qual elas estavam inseridas. Então por isso que a gente tem alguns preconceitos e estereotipias relacionados com essa concepção primordial do autismo. É claro que o autismo, enquanto um conceito, evoluiu e continua a evoluir. E hoje, sobretudo na nossa sociedade ocidental contemporânea, do qual a gente comunga os nossos referenciais, mas mesmo em outros lugares, a gente percebe que muitos são os recursos que a gente tem para promover estimulação nessas pessoas. Hoje eu vou falar de uma estimulação especial que essas pessoas podem se reintegrar à sociedade. Um dos canais que a gente já compartilha diariamente nas nossas vidas, que é esse canal do amor e desses relacionamentos afetivos sexuais, tá bom? E aí o que acontece? Pode apresentar maneirismos motores estereotipados e repetitivos. Aí a gente vê quando o pato Donald fica nervoso, ele faz comportamentos como, por exemplo, o rocking, esse balançar para frente e para trás, mecânico, meio desconexo da realidade, ou flapping,
que quando ele joga lá o telefone por aquela ponte, ele fica nervoso, ele começa a fazer isso. Mas a gente percebe outros, só estou pensando esses. Então, o que acontece? Essas anormalidades no seu grau de funcionamento, em cada uma dessas áreas, elas têm que estar presentes em torno dos 3 anos de idade para fazer a detecção do diagnóstico enquanto transtorno autístico. Senão pode relembrar a outras formas de psicopatologia, exemplo de uma esquizofrenia, que é um comprometimento diferente, tá bom? E, interessantemente, em 43, quando começou-se a pensar sobre as primeiras pesquisas em autismo, com Breuer, com Kanner, que era um psiquiatra austríaco naturalizado americano, né, eles confundiam muito a sintomatologia autística com os quadros esquizofrênicos da época, porque a gente estava começando a fazer pesquisa lá naquela época. Tá? Bom, tem autores que mostram que 60% a 70% dessas pessoas, aproximadamente, possuem algum tipo de retardo mental. Embora esse percentual aparentemente esteja desaparecendo ao longo das pesquisas, que a gente não sabe se isso se reflete a metodologia que as pessoas aplicam ou se a gente está identificando mais a população sindrômica de Asperger, como esse filme mostra. Que os Aspergers, né, são pessoas que têm um menor grau de comprometimento autístico. Lembra daquele contínuo que a gente falou, que a gente pode comparar uma reguinha? Tem pessoas que têm sintomas que comprometem mais as suas capacidades cognitivas, ou seja, os seus processos mentais, as suas formas de interação social e mesmo os seus padrões de comportamento, tá? E tem pessoas que, então, desse menor afetamento ao maior afetamento estão lá. Eles, os sindrômicos de Asperger, são pessoas que, por caracterização, por definição, são os menos comprometidos. Então a gente fala que eles têm uma inteligência até próxima à normalidade, tá? E alguns têm realmente habilidades especiais, como por exemplo, decorar listas telefônicas, ter essa habilidade numérica, decorar um grande número de informações, saber de toda a historiografia dos dinossauros e diversos pontos os quais eles se fixam para realmente ter assunto e interagir socialmente. Só que, realmente, essas informações muitas vezes são desconexas e são infrutíferas para a lida com a sociedade, tá bom? E aí o que acontece? Ocasionalmente, esse transtorno autístico é também chamado de transtorno infantil precoce, devido àquele fato que eu mencionei, que essas sintomatologias, elas podem ser identificadas até os 3 anos de idade. É muito difícil um pai ou uma mãe, um colega, um médico mesmo, não perceber essas manifestações de forma clara. Ele também costuma ser chamado de autismo de Kanner, devido a Leo Kanner, que faz pela primeira vez, estudando com 11 pessoas acometidas por essa síndrome, né, esse transtorno, que descreveu as crianças com esse quadro. Vamos falar da prevalência agora. A gente percebe que a prevalência ela tem diminuído. Se antigamente ela era de 5 a 15 casos a cada 10 mil indivíduos, hoje as taxas variam de 2 a 20 casos por 10 mil indivíduos, sendo que a proporção dos afetados entre os sexos varia de 2 a 4 homens para cada menina, tá? Que a menina ou pessoa que é acometida por essa síndrome. Como eu falei, a gente fica uma lacuna ainda se essa taxa que esteja decrescendo se reflete algum problema metodológico ou realmente o aumento na frequência das pessoas acometidas pela síndrome de Asperger. Bom, falando especificamente da síndrome de Asperger, o foco desse filme, tá? Ela caracteriza-se por prejuízos graves e persistentes na interação social, bem como o desenvolvimento de padrões restritos de interesses, atividades e comportamentos limitados. Como vocês veem, por exemplo, o interesse do Donald, o personagem do John Hartnett, por números, por contas, por essa aritmética um tanto quanto anormal, intensidade em foco que ele realmente se interessava. Por que a gente cunhou a síndrome de Asperger para identificar uma forma variante de autismo, né? Porque ele difere do autismo clássico
porque em seu desenvolvimento, em seu curso, ele evidencia uma falta de qualquer retardo clinicamente significativo, tanto da linguagem falada, essa oralidade, ou ainda na percepção da linguagem, ou ainda no desenvolvimento cognitivo, ou seja, entendam por cognição os diversos processos mentais, memória, percepção das coisas, integrar o que os órgãos sensoriais captam através do exterior, tá? Nas habilidades de autocuidado e na curiosidade sobre o entorno que cerca os acometidos. Bom, aí o que acontece? A gente sabe que a vida imita a arte e a arte imita a vida. Realmente pode haver uma verdade, um ponto em comum entre essas duas premissas. Mas nesse filme, de forma especial, o que a gente pode observar? A gente observa a interação romântica entre duas personagens análogo a quaisquer relacionamentos amorosos. Eu não sei se vocês concordam ou não comigo, mas como a gente percebe, a gente pode identificar elementos como o flerte, o ciúme, rompimentos românticos, reaproximações, a timidez inicial para ele poder se vincular a um relacionamento interpessoal afetivo, sexual, e é interessante. Ou seja, o que é análogo a quaisquer relacionamentos amorosos. Só que, no entanto, principalmente essas duas personagens, o Donald e a Isabelle, eles compartilham de um quadro desse contínuo autístico, que é a síndrome de Asperger. Tá? Nesse filme, a gente percebe que o Donald, ele lidera um grupo de pessoas, porque no fundo ele não queria se sentir sozinho, ele não se dava bem nos empregos, então realmente ele gostaria de tornar a vida dele útil. Ao contrário de Isabelle, ele não aceitava muito a deficiência dele, que a gente pode ver, inclusive, quando ele convida o chefe para vir em casa, envergonhado do comportamento da mulher, que embora ele amasse, mas ele não gostaria que a visão do chefe sobre ele, a respeito dele, fosse contaminada pelas impressões e pelos comportamentos da Isabelle. Realmente ele não consegue aceitar muito bem a síndrome. E o que a gente percebe? É que, por vezes, o mais engraçado e talvez a moral do filme é o que, por vezes, aliás, o que os uniu, que realmente é a síndrome de Asperger, o fato de eles participarem desse contínuo autístico, é por vezes o que separa as duas personagens. Mas o mais interessante, tá, que a interação romântica desses dois personagens não interfere significativamente nos padrões de comportamento, porque seja homem ou seja mulher, todo mundo possui uma labilidade afetiva, ou seja, uma variação, que a gente fala assim, nem todo dia a gente acorda de bom humor com o nosso marido, com a nossa mulher, com o nosso parceiro. Então, realmente, às vezes a gente não muito diferente da Isabelle e não muito diferente do Donald, que são os personagens aí principais desse filme, realmente pode se comportar de forma inesperada, chata, mesquinha, arrogante, tímida. Então, o que a gente percebe nesse filme é que há mais pontos de intersecção com a vida dos não acometidos pela síndrome de Asperger e qualquer outra forma de deficiência do que pontos de ruptura. Porque às vezes a gente fica se comparando aos outros, falando assim, não, eu sou melhor que aquele, eu não tenho deficiência, mas nos nossos relacionamentos cotidianos a gente percebe muitos pontos em comuns como aqueles que foram colocados no filme, tá bom? Bem, e todo um contínuo de situação que vocês foram participados, pelo menos os que viram o filme, de situações que farão dessa comédia, inspirada em fatos reais, de duas pessoas acometidas por essa síndrome, transcorrer de forma, no mínimo, interessante. Só para fazer um link com os personagens principais, que provavelmente estão nos assistindo aí do seu país de origem, tá? Fazer propaganda agora. Não liguem para minha merchandising. Esse aqui, que tem o seu charme que difere do John Hartnett, né? Esse é o senhor Jerry Newport e essa é a Mary Manuel. Eles realmente se casaram e esse filme é baseado na história deles, tá? Olha, vocês viram que até, eu não sei, desculpa se eu estiver errado, me perdoem, eu não quero incorrer em erro, mas tem até as maritacas ou calopsitas que aparecem no filme e realmente são elementos reais. E realmente ele foi um taxi driver, né, um taxista,
muitas das coisas realmente foram colocadas. Esse é o livro que eles escreveram, tá? Acho que é uma tradução para alemão, e esse, engraçado, tem até uma rosinha amarela, né? Muito bonitinho. Mozart and the Whale, ou seja, Mozart e a baleia, para fazer menção àquele baile que ele foi vestido de baleia, e ela com o grande pianista Mozart. Interessante que esse filme ele não cai no ridículo caricatural, ou mesmo ele beira ao especulativismo gratuito, como a gente percebe alguns em outros filmes, porque a gente até vê às vezes a mídia propagando a imagem, né, de pessoas com algum tipo de deficiência se casando, se relacionando sexualmente, aí para que a sociedade talvez se sinta mais sensibilizada em relação à causa, ou mesmo para mostrar, olha, como pode, né, sei lá, para vender a imagem. E nesse filme a gente percebe que isso não acontece. Realmente, o seu idealizador, que é um norueguês, que fez uma pesquisa assim, finíssima, de fino trato, chamado Peter Ness, a gente percebe que ele nos traz um conto acerca do amor incondicional, da aceitação das diferenças. Então, o que a gente percebe? Do apoio mútuo e da influência no cotidiano das pessoas, que por acaso compartilham de uma característica especial, que é exatamente a síndrome de Asperger. O Donald e a Isabelle, eles lutam para fazer a consolidação, o estabelecimento, a consolidação e a manutenção desse vínculo, o qual eles, ao longo do filme, realmente tiveram a oportunidade, tá? E aí, a questão pendente para a gente, talvez não deficiente, mesmo para os deficientes que possam estar compartilhando dessa palestra, é se o amor deles vai conseguir sobreviver às idiosincrasias de cada pessoa. Ou seja, cada um é cada um, tá? Mas o amor consegue sobreviver às diferenças. A gente não precisa exatamente se concentrar na síndrome de Asperger, tá? A gente pode ser, sei lá, muito ciumento, a gente pode ser, talvez no nosso comportamento, por causa do nosso histórico, um pouco infiel, ou várias outras formas de manifestação e expressão de sentimentos. A pergunta é, os nossos vínculos, os nossos investimentos conseguem perpetuar e fazer a manutenção desse amor estabelecido? Realmente, a exemplo do filme, é um esforço sem promessas e sem certezas. Tá? O amor já é uma loteria, a gente sabe disso, sejamos pessoas acometidas por qualquer tipo de deficiência ou não. Mas aí, o que é interessante é que esse filme apresenta dois questionamentos para a gente. Primeiro, em relação a gente. Será que nós somos tão normais como pensamos ser? E um segundo, em relação às pessoas, será que aqueles que a gente considera como loucos, a exemplo dos loucos de amor, são tão loucos como a gente pensa que são? Dessa forma, esse filme permite-nos repensar essa questão do preconceito e das estereotipias que, por vezes, muitas vezes, cristalizam os nossos conhecimentos e nos impedem de chegar para além da questão da deficiência, tá? E a gente entra nesse mundo rico de dramas, medos e fantasias dessas personagens. Bom, então agora, se concentrando um pouquinho mais na mensagem que eu vim trazer para vocês, vamos falar a respeito dos mitos relacionados ao autismo. E mesmo a gente pode pensar na questão da deficiência de uma forma geral. O que a gente percebe na nossa sociedade? Infelizmente, a existência de uma crença insidiosa e predominante em nossa cultura de que o autismo é meramente um reduto para um conjunto de patologias relacionadas à doença e à incapacidade. Infelizmente, isso é bastante presente e a gente pensa os relacionamentos amorosos, afetivos, sexuais, como domínios exclusivamente possíveis enquanto um exercício da sua sexualidade para pessoas não acometidas por qualquer tipo de patologia, para pessoas com boa saúde física e mental. E aí realmente a gente não consegue, primeiro, identificar a possibilidade de pessoas acometidas por algum grau de deficiência, ou alguma deficiência, realmente estabelecerem um contato
que seja significativo e bom para elas. Por exemplo, vai que a gente tem um filho deficiente e o filho deficiente chega e fala assim, arranjei uma namorada, etc. A nossa atenção fica redobrada. Se geralmente já com as pessoas não acometidas por essa deficiência, algumas pessoas ficam realmente preocupadas, se é uma boa menina, se é de família, né? Engraçado, eu acho essa expressão tão interessante, né? Perguntar se a menina é de família, ou se o menino é de família, né? Eu acho que todo mundo vem de uma família, mesmo que não saiba. Mas, de qualquer jeito, eu acho uma preocupação assim, até pertinente dos pais, por causa dos filhos, tá? E a gente não abre e não considera qualquer possibilidade para essas pessoas realmente obterem um vínculo significativo para as vidas delas, né? Então, a gente também pensa, ainda naquela concepção primordial do Léo Kanner, que, pela primeira vez, quando ele identifica essa síndrome, ele chama essa síndrome de transtorno autístico do contato afetivo, em 1943. Até que, em 1949, ele cunha por um termo mais próximo ao que a gente tem hoje, ele chama de autismo infantil precoce. Hoje a gente chama de transtorno autístico mesmo. E aí o que acontece? Uma visão bastante presente, tanto na literatura como na sociedade, que discute acerca da deficiência mental, do autismo e mesmo de outras deficiências, é a questão que a deficiência, sobretudo aquela que se reporta a alguma condição mental fragilizada, faz com que essa pessoa, ou com que essas pessoas sejam vistas como, primeiro, hipersexualizadas ou assexuadas. Então, na condição, nessa dicotomia, nessa visão bipolar, ou somos uma, somos outras, a gente corre o risco, como diria vários pesquisadores, Jean Medallones, por exemplo, Denari, que a gente até corre o risco, algumas possam até ser, mas sobretudo porque elas são mal orientadas, Os pais e os cuidadores, eles não observam as manifestações como típicas da expressão da sua sexualidade. Então, a gente vê como anjos, porque são assexuados, ou como feras, porque bestialmente eles manifestam os seus impulsos eróticos. Mas a gente sabe que todos, em maior ou menor grau, nós manifestamos os nossos impulsos, sejam em lugares restritos, privados, para a realização das nossas experiências afetivas e eróticas, tá? Mas a gente sabe que a gente só não enxerga a possibilidade para essas pessoas. Então, nesse sentido, a gente sempre vai dicotomizar e maniqueizar essas expressões. E aí o que os pais e cuidadores diversos, eles partem da premissa que o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso não é feito de uma forma inadequada, aliás, é feito de uma forma inadequada, mas não é por mal, vamos colocar assim. Os pais acham que privando essas pessoas acometidas por algum grau de deficiência, eles vão estar protegendo, resguardando. Então, até partem de uma visão assim positiva, uma visão legal. Até o Santo Agostinho, ele falava num dos textos dele, ele falava uma expressão que sintetiza um pouco do que eu quero dizer. Ele falava assim, aproveitando que a gente também está passando na Grécia, e aí em Roma, alguma coisa assim, ele falava assim, curri benis sed extra viam, ou seja, corres bem, mas por fora do caminho. Falando isso, esse filósofo e pensador cristão, ele nos alertava acerca das nossas motivações, ou seja, quantas vezes a gente acerta, mas ao acaso, acerta, mas a gente inicialmente tinha uma ideia errônea do fenômeno, da pessoa, mas a gente acaba acertando. Então, o que acontece? Quando os pais privam as pessoas com deficiência do contato afetivo sexual que elas possam, por acaso, vir a estabelecer, eles estão tentando evitar infecções sexualmente transmissíveis, eles estão tentando evitar gravidezes indesejadas, eles estão tentando evitar frustrações diversas, mas engraçado, ninguém pode... Engraçado porque ninguém, seja deficiente ou não, a gente não pode colocar as pessoas num biombo, a exemplo daquilo que o Pequeno Príncipe fez com a rosinha dele no planeta B612, que o Saint-Exupéry coloca aí no livrinho que inclusive eu adoro, tá?
E aí o que a gente vê? Boa parte desses conflitos existentes entre esses dois mundos, ou seja, o autístico e não autístico, o deficiente e não deficiente, eles são relacionados à falta da informação. Então, o que a gente pode dizer? Dessa forma, diversos são os desafios para as pessoas acometidas por alguma deficiência, para que elas consigam estabelecer o exercício positivo das suas sexualidades, além dessa questão, dessa comorbidade orgânico-cognitiva que se soma ao preconceito social, tá? E a ela atrelado. Então eles têm que constantemente desafiar os pais e cuidadores, se eles quiserem mesmo, se eles tiverem uma motivação para estabelecer um contato com outro ser humano, seja par dele ou não, tá? Para realmente conseguir se dar bem na vida, no amor e nos relacionamentos. Aí o que eu queria colocar? Quando a gente está falando de sexualidade, principalmente nessa palestra, onde muitos autores vieram aqui para compartilhar as suas ideias acerca do tema, sexo não é a mesma coisa que sexualidade. Tá? Ou seja, não é aquele momento restrito ao coito, às interações eróticas, mas também pode se relacionar a isso. Aqui a gente está falando a sexualidade num sentido bem mais amplo, que pressupõe formas de pensar, agir e sentir pertencentes ao ser humano, a forma de perceber-se no mundo, de ver o mundo e interagir com outros, homens e mulheres. Portanto, sexualidade nesse sentido se refere a essa expressão maior, tá? Que não só comporta manifestações sexuais, mas também a elas. E aí o que acontece? Ainda que a gente seja que esse conceito seja convencionado, derivado de um impulso, a gente percebe que a sexualidade trata-se de um processo dinâmico de aproximação. E assim, cabe a cada ser humano reconhecer o significado desses estados internos, atribuir significados a ele, ressignificar esses estados internos, organizar a sequência dos atos especificamente sexuais, decodificar as situações, estabelecer limites nas respostas sexuais e vincular significados de aspectos não sexuais da vida para a experiência sexual propriamente dita. Tá? Interessante, no momento da expressão das suas sexualidades, essas pessoas diversas com alguma deficiência, elas são vítimas de reprimendas por parte de professores, cuidadores e pais, evitando o seu acesso e a possibilidade dessa expressão afetiva e dessa vinculação emocional. Aí o que eu acho interessante que Jean me coloca aí pra gente. Ao tratar dessa questão da deficiência, sobretudo a mental, a gente constata que esses cuidadores não percebem nem descrevem as manifestações da sexualidade dos acometidos por esse tipo de deficiência. Ele se refere aqui especificamente à mental. Nem como a mesma intensidade emocional subjacente. Ou seja, no fundo, as pessoas tratam diferentemente os autistas, pessoas deficientes mentais, ou ainda com qualquer outro tipo de deficiência, porque na verdade a expectativa que eles têm é que os autistas não se comportam de uma forma próxima ao que eles consideram normal. É claro que a gente pode perceber que as pessoas acometidas por algum tipo de deficiência vão ter algumas maiores e menores limitações na sua lida com outro ser humano, na sua na consolidação dos seus relacionamentos interpessoais, tá? Então, independentemente da gente falar da esfera autística ou não, há a expressão da sexualidade e dos relacionamentos afetivos sexuais. Por quê? Porque quer nos refiramos a autistas ou não autistas, ou a qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de deficiência, todos nós comungamos de uma mesma natureza, que é a natureza humana. E, conceitualmente, o que acontece? A gente sabe que chega um momento lá da nossa vida, para as mulheres mais cedo, para os homens mais tardiamente, que acontece um processo, o qual ninguém está ileso, que é a puberdade, que a gente vai adquirir caracteres sexuais, novas formas de pensamento, para a gente integrar algumas experiências. Então a gente sabe assim que, supondo que a gente ainda queira impedir o acesso dessas pessoas
a expressão dos seus sentimentos, a estabelecer contatos afetivos com outras pessoas, na verdade a gente vai redundar no inevitável, porque, bem ou mal, elas vão chegar na adolescência, vão constituir a sua puberdade e vão manifestar realmente vontades e motivações para ir ao encontro do outro, para poder realmente estabelecer vínculos que sejam significativos, a exemplo das pessoas não acometidas por qualquer deficiência. É claro que algumas vão ser prejudicadas na sua capacidade reprodutiva, vão ser estéreis, mas independentemente do fator esterilidade, todas as pessoas vão manifestar realmente desejos e motivações para ir ao encontro do outro. O amor, assim, só para fazer um comentário, qual é a gênese do amor? Todos me perguntam, como o amor faz para acontecer? Para ele acontecer, ele precisa de duas coisas. Primeiro, a gente sentir atração por uma pessoa, para a gente, pelo menos, motivar inicialmente e despertar a motivação de ir ao encontro do outro. E segundo, a esperança de ser correspondido. Então, esses são os fatores que permitem a gênese do amor, enquanto, estou falando do amor romântico, tá? Porque há várias formas de amor, o amor das mães pelos filhos, amor entre irmãos, mas como em se tratando de relacionamentos interpessoais amorosos, aqueles que, por exemplo, ocorrem entre casais de namorados, marido e mulher, etc., a gente pensa nisso. Essa capacidade de ir e vir ao encontro do outro, consolidando um relacionamento que seja gratificante e reconhecendo o outro como fator de satisfação pessoal para a sua vida. Só que o que acontece? Como a sociedade promove muitas vezes mecanismos de reprimenda, mecanismos que impedem o acesso de um ao outro, essas motivações ficam arrefecidas. Então, o adolescente ou a pessoa que está se enamorando ou se apaixonando pela outra pessoa, ela pode até ter vontade de estabelecer algum vínculo mais estreito, mas ela tem medo, aos que percebem isso, de cair no ridículo, de serem estigmatizadas socialmente, quer por seus pais, seus educadores e demais cuidadores. Então, nesse sentido, todo mundo pode participar da formação e da orientação para essas pessoas realmente conseguirem constituir seus vínculos afetivos entre os pares que elas elegem aí para os seus relacionamentos amorosos. Interessante que até pouco tempo atrás essas vontades, vamos dizer assim, essas motivações que pessoas deficientes tinham de estabelecer um contato mais estreito e um relacionamento interpessoal amoroso com outra pessoa, era visto como inaceitável, porque julgava-se que essas pessoas eram, como eu falei, assexuadas, então essas capacidades eram subestimadas e até infantilizadas na visão das pessoas normais, das pessoas não acometidas por essa deficiência em especial. E é interessante a gente ver que quando a gente proíbe as pessoas ao acesso a essas experiências, não orienta as pessoas adequadamente, porque os pais pensam assim, como que é possível que eles sintam falta de algo que eles não conhecem e talvez que nunca venham a saber? Então, quando a gente pensa isso, a gente se esquece que nós, enquanto seres humanos, os sentimentos, muitas vezes, eles bailam diante de nós e a gente fica preso a uma emboscada afetiva e atordoado a gente se sente cativos de nós mesmos, não é verdade? Nem sempre a gente sente o amor pela pessoa que nos encaminha o amor que ela sente. Nem sempre a gente se sente bem na companhia da pessoa, muitas vezes a gente trata ela mal, sem querer. Então, a gente ignora que esses mesmos mecanismos psicológicos acontecem também nas pessoas que realmente são acometidas por algum quadro. E aí o que acontece? As práticas afetivo-sexuais, nesse sentido, elas são ditadas pelos cuidadores e pelos pais das pessoas. E não se permite, por exemplo, que um autista expresse socialmente essas manifestações amorosas, ou quando as expressa, elas não são levadas em consideração. Então, dessa forma, o que emerge é a desconsideração da possibilidade
da existência mesmo de um relacionamento físico e amoroso para essa população, a tal ponto que os próprios autistas eles tornam-se pouco a pouco mais enclausurados em um mundo onde haveria, pelo amor, uma possibilidade de se reconectarem ao mundo à sua volta, ao seu entorno. Lembre-se que eu falei que realmente o amor, em um dos seus sentidos etimológicos, remete a essa expressão da transcendência humana. Como eu falei que todos participamos da mesma natureza humana, a gente percebe que, autistas ou não, a gente poderia, pelo amor, pela vinculação afetiva e emocional, se reconectar ao mundo e promover um canal profícuo para a expressão da nossa natureza humana. E aí o que acontece? Isso lembra um pouco o mito da caverna, lá do Platão, né? Que, a semelhança desse mito, os autistas eles são levados a crer que o mundo no qual eles nasceram é somente aquele mundo de sombras, o que foi desde o seu nascimento apresentado, de tal forma que aqueles que querem romper com esse viciado modelo, com esse viciado paradigma, eles sofrem retaliações diversas. Aí o que acontece? Como eu falei, os autores, muitos, colocam que a capacidade de sentir atração amorosa e a esperança de ser correspondido são imprescindíveis para estabelecer um relacionamento amoroso. E, nesse sentido, o que a gente pode conceber? Tanto o amor como a sexualidade como um dos principais elementos na interação humana e algo que faz um dos vetores, uma das diretrizes na estruturação das relações íntimas. Contudo, tendo em vista que a nossa sociedade muitas vezes mina essas expectativas, essas motivações das pessoas que querem estabelecer alguma forma de contato afetivo, essas atitudes causam uma paralisia, ao menos temporária, para essas pessoas que querem realmente ter acesso a algum relacionamento amoroso, além de conflitos desnecessários e desgastantes, tanto para cuidadores como para os seus cuidados. Bom, voltar aqui um pouquinho. Então, cabe, nesse momento, a gente repensar as nossas práticas e é interessante que os pais, quando tem um filho, um parente, com qualquer deficiência, eles delegam aos professores e aos demais cuidadores o cuidado aos seus parentes. Só que muitas vezes esses cuidadores, eles se sentem desamparados no seu arcabouço teórico para lidar mesmo com o deficiente. E aí a questão vira um balaio de gato. E todos nós podemos e devemos nos envolver nesse processo educativo de orientação para essas populações que queiram descobrir o que elas estão sentindo e como que elas fazem para interagir com esse sentimento. Porque muitas vezes, nós, enquanto adolescentes, a gente não sabia, sei lá, como dar um beijo, por que a gente estava tendo uma menarca, se aquilo era algum tipo de doença. Então, várias dessas questões também ficam presentes para as pessoas autistas, para os diversos deficientes, só que o que acontece? Os pais delegam essas respostas a esses questionamentos que, por vezes, eles podem encaminhar para os professores. Os professores querem repassar essa bola para não se sabe quem. Então as pessoas realmente, os autistas e os diversos deficientes, são as pessoas mais prejudicadas porque eles não obtêm as respostas que contemplem os seus questionamentos. Bom, como eu disse, os pais e professores, ao que parece, eles tentam retardar o inevitável. Porque a existência da sexualidade, ela não é autônoma, mas ela sempre está relacionada ao ser cognoscente, a pessoa que está sentindo. Quem disse isso foi o Merleau-Ponty. Eu adoro essa visão fenomenológica que observa realmente essa questão, porque a gente sempre pensa assim, autismo é aquele problema orgânico-cognitivo, realmente uma disfunção aí no sistema nervoso cerebral, e para além disso a gente não pensa mais nada, a gente fica com o nosso preconceito e sequer pensa a enorme gama de possibilidades de estimulações que podem unir essas pessoas à normalidade, para que elas trabalhem, se insiram nos diversos ambientes que elas podem se inserir. Bom,
E o que eu acho legal a gente colocar, né, que até uma das transparências aqui para concluir, os estereótipos de que as pessoas autistas não são atraentes fisicamente, ou ainda não têm interesse por sexo, ou ainda são capazes de sentir algum estímulo sexual, são amplamente difundidos na nossa sociedade. Esses estereótipos, unidos a essa falta de informação, induzem as pessoas a uma atitude pessimista no que se refere a manifestações afetivos sexuais para essas populações afetadas. Tá? E é uma ilusão a gente pensar que uma pessoa com deficiência, ela não vai procurar dentro de si mesma, ou ainda a outras pessoas, informações a respeito desse assunto. Tá? Então, é melhor que a gente dê uma orientação pautada em esclarecimentos do que realmente evitar, motivados pelo nosso preconceito, a dar essas respostas, a contemplar esses questionamentos que nos são dirigidos. Nesse sentido, cabe tanto a pais, professores e demais educadores, colegas e amigos, encaminhar as respostas para as perguntas que nos chegam, tá bom? Que a gente já que não pode retardar o inevitável. A Organização Mundial da Saúde, ela diz para a gente que vários são os indicadores determinantes para o bem-estar e a qualidade da vida das pessoas, sejam elas deficientes ou não, tá? Então, segundo elas, por exemplo, algum desses domínios que ela prevê são a longevidade, a saúde biológica, a saúde mental, a satisfação, o controle cognitivo, competência social, produtividade, atividade, eficácia cognitiva, status social, renda, etc. Agora eu gostaria de dizer que se além desses fatores, tá, que a gente sempre observa, porque os relacionamentos afetivos sexuais não estão sendo contemplados, pelo menos diretamente, por essas definições da Organização Mundial da Saúde, que é uma definição até internacional do que se espera para uma pessoa ter uma boa qualidade de vida. Então, se além desses elementos anteriormente citados, o autismo trouxer o afeto, a paixão, o namoro, o amor e o sexo, a cumplicidade, o companheirismo, dentre outros, a exemplo do que a gente viu nesse filme, a gente pode ter certeza que eles terão uma satisfatória vida afetiva tão viável quanto para as outras populações sem essas tais características. E aí o que acontece? Em suma, pode até haver um desejo para o autista de ir e vir ao encontro do outro para a consolidação de um relacionamento afetivo sexual, mas como a sociedade promove alguns mecanismos que são excludentes e marginalizam essas motivações, eles não têm mesmo motivação suficiente porque acreditam que se fizerem vão ser estigmatizados a partir desses ditames que lhes são impostos pela sociedade. Então, logo, o atual panorama, né, esse estado da arte, essa maior visão acerca das pesquisas em amor e sexualidade para autistas mostra que a gente caminha ainda em passos pequenos, incipientes, para reconhecer no amor e nos relacionamentos amorosos, sobretudo para pessoas autistas para as quais se concentra a minha fala, uma das soluções, e quando eu falo de soluções, eu não estou querendo dizer uma solução milagrosa. O amor não é uma panaceia. A gente sabe que não é uma panaceia para a gente, ou seja, uma cura, uma libertação para todos os males que porventura nos sobrevêm, muito menos vai ser para eles, tá? Mas realmente a gente poderia repensar o amor, esses relacionamentos afetivos sexuais, como formas significativas da expressão da sua sexualidade, que podem vincular e promover uma estimulação adequada para que essas pessoas realmente venham a exercer a sua natureza humana de uma forma mais positiva. Sobretudo, dado a ampliação desse repertório social e cognitivo que essas pessoas possam ter. Então, a todos eu agradeço pela atenção recebida e ao amor sempre. Estejamos nos referindo ao mundo autista ou não, tá? Agora eu abro espaço para as perguntas que vocês gostariam de fazer. Estou felicíssimo, né? Que a audiência está altíssima, já beiramos aos milhões aí. Então agradeço e eu abro espaço para discussão. Alô? Alô? Deixa eu ensurdecer você. Pessoal, você faz uma favor?
E mais uma coisa, eu gostaria de deixar claro que se houve alguma dúvida pendente, principalmente os nossos internautas que não vão poder participar da nossa discussão no momento, que por favor direcionem as suas dúvidas, comentários. Se não gostaram também pode falar, porque é sempre bom crítica, eu aceito elas de forma positiva. Encaminhe então para Thiago de Almeida, um beijo para minha mãe. Ela sempre fica emocionada quando eu falo isso, né? Então encaminhe para mim no e-mail thalmeida@usp.br. Então T de tatu, H de hora, Almeida pelo meu sobrenome, @usp.br. A gente está vendo aí a nossa partner que nos ajudou tanto. Eu agradeço imensamente, viu, Carol? Sua presença, o seu carinho e a sua paciência comigo, que conta mais do que acho que todas as outras. Então eu abro agora espaço para discussão. Por favor, não esqueçam de pegar seus certificados com a Carol, é com ela que está tudo certinho, né? Podem fazer suas perguntas. Tiago, foi muito boa a palestra, muito boa mesmo, todas as 10 das 8 eu participei. Eu só gostaria, acho que praticamente você falou quase tudo sobre autismo. Só tem uma perguntinha, somente uma só, para tirar uma dúvida minha aqui. Uhum. Em questão da parte genética ou hereditária, tem alguma coisa a ver o autismo? Então, em geral, o que a gente vê? Por exemplo, pessoas autistas geralmente são filhos e filhas de pais normais, ou seja, normais que eu falo, sem serem acometidos por transtornos autísticos de qualquer natureza. Então, geralmente o que a gente vê, a gente não observa muito filhos de autistas, por causa de toda essa limitação social que a sociedade restringe para essas pessoas, mas a gente vê realmente a existência de filhos autistas de pais normais, tá? Desculpa, isso contempla a sua pergunta ou eu não entendi? Não, contempla, sim. O perfil do autista, quem é o autista, né? Eu queria saber se existe alguma coisa, algum fator genético nessa questão, e se existe da parte hereditária, mas por um casal autista casar, se eles vinham a ter filhos autistas. É claro que há uma maior possibilidade das pessoas acometidas por alguma espécie de transtorno, seja esse, seja outros, de virem que os filhos, que a sua prole realmente tenha uma maior probabilidade de ter algum transtorno, tá? Como esses que a gente coloca no DSM-4. Mas isso a gente está falando de possibilidade. Aumentam as possibilidades para pessoas acometidas por qualquer tipo de transtorno, principalmente se elas casam em pares, né? Uma tem, a outra também tem, isso aumenta consideravelmente. Mas hoje em dia nós temos a possibilidade de fazer pré-natais, acompanhamentos diversos que podem minimizar probabilidades negativas ou que contrariem as expectativas dos pais para pessoas que porventura possam ser acometidas por algum tipo de deficiência. Obrigado, viu? Tá, obrigado, Tiago. Então, Tiago, foi excelente o filme, a sua palestra. Além do cafezinho com pão de queijo? Também. E fica aqui uma dúvida em relação à educação. Eu sou educadora, trabalho há 20 anos com todas as deficiências, e o que eu tenho percebido na questão do autismo, não sou especialista, só fiz um curso aqui de especialização sobre autismo no lugar de vida, então eu não tenho muito conteúdo, acho que precisaria estar estudando bem mais, e por isso a minha dúvida. Quando você diz, né, que nós temos que abrir, a sociedade tem que se abrir para as pessoas com autismo, os pais, os educadores, e acreditar
que eles são sujeitos, né? E que eles têm as mesmas necessidades, os mesmos desejos que todos. E eu volto, então, para a educação. Eu digo educação aí não só no sentido familiar, mas, vamos dizer, educação escolar. E quando essas crianças ingressam numa pré-escola, ou, enfim, no ensino fundamental, há sempre uma tendência de estar segregando essas crianças, né? E o que eu tenho visto, na maioria, assim, das abordagens, é que se receba essa criança separadamente, e que a abordagem escolar seja de mais ou menos assim um condicionamento. Entendeu? Condicionamento em que sentido? Tem, assim, os métodos usados, né? Por exemplo, o método Teacher, que é muito usado, não deixa de ser, não somente, eu sei que tem um outro lado, mas é bem, assim, restrito, ela fica só com criança autista. Eu só tenho conhecimento, talvez tenha muito mais experiências, de casos de autistas e bem-sucedidos na rede regular, com inclusão em Belo Horizonte, onde Dr. José Belisário, que é um psiquiatra, eu não sei, ele tem até livros escritos, que ele já há mais de 10 anos ele faz um trabalho com a inclusão, quer dizer, as crianças com autismo, junto com crianças sem deficiência, sem nenhum problema, na rede regular de ensino. Me parece que também aqui na USP tem algumas experiências assim, bem-sucedidas, onde um grupo terapêutico acompanha também, embora eles tenham, logicamente, eles precisem da terapêutica, eles têm o grupo que atende, mas esse grupo faz uma conexão com a escola comum, orienta esses professores, então muitas dessas crianças também estão em rede regular, e isso tem tido sucesso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas abordagens, assim, porque a psicanalítica, eu acho que ela, eu não sei, a meu ver, né, ela contempla mais, assim, a questão do sujeito, ela abre mais possibilidades para essa educação dessa criança. Ok. Bom, o que eu posso colocar para você é que realmente os últimos anos eles têm trazido uma abundante discussão sobre esse movimento inclusionista e abre polêmica para essa possibilidade dos modelos diversos de desenvolvimento para essas pessoas acometidas por algum grau de deficiência, alguma forma de deficiência, seja o modelo psicanalítico, seja, sei lá, cognitivo-comportamental, fenomenológico, todas elas partem de uma teoria e têm uma proposta, sei lá, para algumas pessoas funciona melhor uma do que outra, a gente sabe disso, depende até, eu acho que mais depende do elo que é consolidado entre o cuidador e a pessoa do que propriamente a teoria no qual se baseia. Então, eu acho que, primeiro, o valor maior que a gente tem que se ressaltar é esse contato que até o Jeremy Brunner falava, um teórico do ensino bastante importante, falava que deve se pautar um relacionamento bom entre os educandos e seus educadores. Então começa por aí, na minha visão. Então, de uma consumação impossível para alguns, vamos colocar assim, provável para outros, inevitável para outros, essa educação inclusiva, ela tem certamente protagonizado uma das áreas conceitualmente mais discutidas para a nossa sociedade. E é uma coisa assim que dá muito pano para manga. O que eu quero evidenciar, que a gente tem que ressaltar, que quando a sexualidade, por qualquer uma dessas teorias, por qualquer um que seja esses cuidadores em seus diversos perfis, é ignorada, não é orientada ou ainda é visto com algum tipo de preconceito, isso colabora para que as pessoas acometidas por algum grau de deficiência, elas tenham realmente comportamentos sexuais inadequados, afetivos sexuais inadequados, porque a pessoa não sabe para onde vai, então ela pode fazer qualquer coisa. Nesse mundo de probabilidades, ela pode realmente se lesar com uma gravidez indesejada, com uma infecção sexualmente transmissível, com uma frustração psicológica, autismo,
altíssima que a conduza, sei lá, para um suicídio, etc. Então, o que os educadores e cuidadores das diversas linhas, não precisa ser só psicólogo, não precisa ser só um educador psicopedagógico, pedagógico estrito sensu. Para além dessas teorias, a gente deve se pautar com os referenciais dessa criança. Então, eu acho assim, se as dúvidas que nos chegam, que nos ocorrem aos consultórios, às escolas com as quais nós nos vinculamos enquanto profissionais e cuidadores, a gente tem que se pautar nesse tipo de educação, voltada necessariamente para o bem-estar da criança, naquilo que ela traz, naquilo que emerge do seu mundo, tá? Aquilo que promova uma maior aproximação com o nosso mundo, não acometido por essas várias formas de deficiência. Gente, vocês me desculpam se eu falo difícil de vez em quando, viu? É que eu estou tão acostumado a escrever essas coisas de artigo, etc., que a gente às vezes peca um pouco pelo pedantismo acadêmico. Então, espero que eu tenha me feito claro. Eu sei que eu sou um entojo, mas assim, eu sou uma pessoa legal. Que bom. Pessoal, mais perguntas então. A gente tem tempo. Se vocês não têm nada que fazer até às 6 horas, eu também não tenho. Não naquele momento em que ela arruma todo o apartamento dele e ele entra em pânico e depois ele supera pelo amor e aprende a conviver de uma forma diferente, né? O que leva a pergunta assim, o quanto o relacionamento pode contribuir para a mudança de alguns comportamentos, né? Bom, quer tratemos de pessoas deficientes ou não, eu sempre deixo isso claro, porque tem muito mais pontos de aproximação entre nós e as pessoas deficientes do que a gente consiga muitas vezes identificar, é que o amor e os relacionamentos afetivos sexuais amadurecem as nossas carências. Mesmo quando o amor é unilateral, ou seja, aquela possibilidade que o amor não seja correspondido, isso serve para lapidar e burilar muitos dos nossos comportamentos. Por exemplo, eu sempre acho por falar em filme, né, uma coisa que eu acho assim fantástica, uma coisa que eu gostaria de escutar para mim. Eu não sei se vocês lembram aquele filme chamado Melhor é Impossível, do autor Jack Nicholson, que ele era uma pessoa assim, vamos colocar, tosca, né? Ele era uma pessoa assim, intratável, embora fosse assim, uma pessoa muito inteligente. E aí acontece um dado momento do filme que ele se enamora, se apaixona aí por uma pessoa, que eles estão lá no restaurante e ela fala assim, eu vou resumir bastante para quem não assistiu o filme só para contemplar a sua pergunta. Ela fala assim, olha, sei lá, você tem 5 minutos para me fazer um elogio. Pensa, gente, ele tinha um transtorno chamado obsessivo compulsivo, que não significa que é melhor ou pior do que outros transtornos. Mas no caso dele, pelo histórico do filme, no qual a gente tem que se ater ao roteiro, ele era uma pessoa assim, intratável. Ele nunca tinha feito um elogio para uma pessoa. E aquele realmente seria uma oportunidade histórica. Aquilo poderia ser o diferencial entre ela estabelecer ou não um relacionamento maior com ela. E aí o que ele pega e fala assim para ela, olha, então eu vou tentar fazer o elogio. Porque ela fala assim, ó, se você não fizer esse elogio, eu pego, saio daqui e a gente nunca mais se vê. E aí ele fala assim para ela, eu sofro de um transtorno que precisa de cuidados médicos. E esses cuidados médicos pressupõem que eu tome uma cápsula, né, um medicamento em especial. Aí ela falou assim, cara, meu Deus do céu, você tá louco. Eu tô falando aqui pra você fazer um elogio pra mim, não tô falando pra falar de doença, não tô falando pra você falar, não, calma aí, né. Aí ele fala assim, olha, os remédios, essas medicações que eu tomava sempre me deram problemas, né? Eu sinto azias homéricas, mas na noite que eu te conheci, eu voltei a tomar esses remédios, porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Gente, eu fico imaginando, se eu escutasse isso de alguém, acho que eu caía de 4, de 5, sei lá, né? Eu precisava ter algum lugar para me apoiar. Veja, o amor nos torna pessoas especiais. O amor
embora não possa ser confundido com uma panaceia, como eu falei, um remédio para todos os males, porque tem gente, né, que casa com um marido, ou, aliás, um parceiro alcoolista e pensa que ele vai parar de beber por causa disso. Até pode parar de beber um pouquinho, mas depois vai voltar e recidivar aí no quadro alcoólico, sei lá, de drogadição e vários outros exemplos que a gente poderia dar. Mas o amor, de qualquer jeito, ele contribui efetivamente para o nascimento ontogenético da pessoa, ou seja, para melhoras em vários domínios da pessoa. A gente sabe que quando a gente ama, a gente muitas vezes se torna producente, de forma que o amor realmente a gente nem dê tanta importância, mas a gente começa a dar importância quando ele começa a nos trazer problemas, ou seja, que o marido ou a mulher é infiel, a gente fica com ciúmes, rapidinho, gente. É a tela de proteção. E aí o que acontece? Quando o amor começa a dar problema para os nossos relacionamentos amorosos, a gente se desgasta, tem realmente problemas de contraproducência laboral, perde a nossa qualidade de vida, pelo menos momentaneamente, e a gente não liga de procurar, sei lá, cartomante, psiquiatra, tomar remédio, para recuperar aquele estado original de transcendência que eu apontava no começo da minha fala. Então é interessantíssimo a gente perceber como o amor é importante para a gente, ainda que a gente não... isso é importante para a gente, imagina para os autistas, tá? Então, o que o Donald, a Isabelle não tinha reconhecido naquele momento, é que ela estava, com a presença dela, invadindo espaços que eram prioritários para o Donald, tá? E realmente, com a convivência, esses referenciais iam ser compartilhados e ela ia comungar de alguns valores dele. Não precisava ser tosca de jogar aquela cortininha cheia de lodo, né? Que ela falou que nem o Departamento de Saúde Pública iria aceitar devido ao alto índice de contaminação presente lá. Então, o amor realmente, mesmo quando unilateral, amadurece as carências e nos faz pessoas melhores. A exemplo até do que eu falei aí do Jack Nicholson. A gente pode fazer mais perguntas, tá? Lembro aos internautas que quiserem encaminhar suas perguntas ou suas críticas ferrenhas e atrozes, que me encaminhem, por favor, para thalmeida@usp.br, que eu dentro da minha... não checo muito e-mail, gostaria de falar isso, dentro das minhas limitações de tempo, eu irei responder a todas. Tem espaço para mais uma pergunta. Alguém? Só uma dúvida. Quando a gente vê assim muito comumente tiques nervosos que vêm desde a infância, tem alguma relação com o autismo? Não. Na relação, aliás, na verdade, os tiques podem estar presentes em várias pessoas, acometidas ou não, por exemplo, por um transtorno psicopatológico. Um tique seria mais uma descoordenação motora, não necessariamente ligado a alguma espécie de retardo mental, quadro clínico patológico significativo, tá? Realmente não é tão preocupante um tique. Ele pode estar em comorbidade, ou seja, aparecer conjuntamente com uma doença que seja significativa e que lese mais o ser humano do que a gente pensa, tá? Mas não necessariamente. Okay. Bom? Obrigada. Bom, então, se ninguém mais tem perguntas, eu agradeço imensamente a participação de todos os presentes e as pessoas que nos assistiram aí pelos sites, pelos nossos links, o preferencial e o alternativo, e agradeço imensamente as quase milhões aí de pessoas que eu não sei determinar ainda quantos nos viram, e a todos o meu muito obrigado em nome aí do professor Francisco. A gente fica em contato e desejo aí ao amor sempre muita sorte e sucesso nos seus relacionamentos interpessoais, sejamos autistas ou não, tá bom? Obrigado. A Carol está com os certificados de vocês, eu peço por favor.